Leitura diária. Livro de Números, capítulo 4. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois, colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro, e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram.
os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que faça o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que faça o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas, que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade,
que vieram para servir e carregar a tenda do encontro. Somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho, e foi dito que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém? Para refletir. Como vimos no capítulo anterior, não bastava ser um levita para assumir a obra de Deus no santuário. Havia uma hierarquia e divisão de cargos e funções que designava cada um em um serviço determinado. Havia também condições para que esse serviço pudesse ser realizado, a fim de preservar a vida dos próprios levitas. Certos objetos do tabernáculo precisavam ser preparados por Arão e seus filhos, antes que os levitas tivessem acesso a eles para os transportar. A Arca da Aliança, por exemplo, além dos objetos imóveis utilizados no lugar santo, precisavam ser cuidadosamente cobertos antes que os filhos de Coate tivessem acesso a qualquer deles para que não morressem. Através dessas regras, acerca do transporte do santuário, tanto os levitas quanto os demais filhos de Israel recebiam preciosas lições sobre santidade, reverência e temor do Senhor. Cada vez que precisavam levantar acampamento e marchar, todo o povo podia ver com que ordem e decência os levitas carregavam as coisas sagradas. Era um trabalho que lhes exigia grande responsabilidade e cuidado para com as coisas santíssimas. Enquanto permanecessem fiéis ao mandado do Senhor, Ele os abençoaria e protegeria em todas as suas viagens. Engana-se quem pensa que Deus não requer mais de seu povo o mesmo cuidado e zelo para com a sua obra. Cada discípulo de Jesus é chamado a realizar um serviço específico na grande obra final, e precisamos permitir que o Senhor nos indique este exato dever. Após o Pentecostes, os discípulos foram capacitados para uma obra mundial de proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo falou a Filipe para ir ao encontro de um eunuco etíope e lhe ensinar as Escrituras. Atos 8:29. O apóstolo Pedro recebeu instruções do Espírito Santo após uma visão de ir pregar também aos gentios. Atos 10:20. E através de uma visão entendeu para onde deve ir naquele momento. Atos 16, 7 e 10. O mesmo Espírito Santo permanece guiando os filhos de Deus hoje. O nosso papel é tão somente estar atentos para ouvir a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Não podemos lidar com a sagrada obra do Senhor conforme nos apraz, mas precisamos entender qual seja a vontade de Deus em nossa lida nesta terra. Ele não exigiu que os sacerdotes tomassem para si todos os encargos do templo, mas designou uma tribo inteira para auxiliá-los. Também não colocou sobre os ombros de uns poucos o peso de carregar o santuário, mas dividiu as funções a fim de que não fossem sobrecarregados. O primeiro convite que Jesus nos faz é o de ir até Ele, depondo a seus pés todo o nosso cansaço e sobrecarga, e trocarmos pelo seu jugo suave e seu fardo leve. Mateus 11, 28, 30. Só então estaremos aptos para realizar a obra que Ele nos designou, conforme o Espírito nos for guiando. Entender isto é crucial para que o reino de Deus avance em seus propósitos e o Senhor nos acrescente dia a dia os que vão sendo salvos.
Atos 2, 47. Amém.